A sua máquina de tricô precisa de uma limpeza e isso é mais frequente do que você imagina. Olá, eu sou José Lancelotti e hoje eu vou mostrar para vocês como que você faz a limpeza e também a lubrificação da sua máquina. A gente está falando de uma máquina que trabalha com fios que soltam fiapos. É inevitável isso. E esses fiapos eles se acumulam em algumas regiões da máquina e é importante retirar esse resíduo para que sua máquina continue trabalhando normalmente. Além dos fiapos, nós temos uma outra sujeira da máquina de tricô que vem do óleo que a gente utiliza para lubrificar. Por isso que é importante, eu já vou ressaltar bem isso agora, não utilize óleo em excesso na sua máquina de tricô. Você vai danificar ela, você pode causar danos internos e também no carro da máquina. Então excesso de óleo não entra nessa jogada. Para que você tenha uma máquina que funcione tranquilamente e também não suje o seu trabalho, deixe aqueles riscos escuros no trabalho, é importante você não exagerar no óleo. Existem regiões que são lubrificadas na máquina e você deve respeitar isso, porque senão o óleo vai entrar em contato com peças que não deveria entrar em contato e aí vai causar aquela sujeira no tricô que eventualmente acontece nas máquinas de tricô. Para fazer a limpeza e a lubrificação de maneira correta, eu vou mostrar para vocês um passo a passo. Eu vou começar com a limpeza. E aí, o que se espera de encontrar de sujeira na máquina são os fiapos, isso na base de agulha. No trilho traseiro, você pode encontrar um pouco de fiapo misturado com óleo, isso também acontece. E o carro também, que eu vou mostrar. Dentro do carro acumula muita sujeira. E quando eu falo muita sujeira, é muita mesmo. Então, para evitar que isso cause um dano nas peças que são mais sensíveis, é necessário realizar a limpeza da máquina e também a lubrificação com frequência. Aí você vai me perguntar, qual que é a frequência? Depende da utilização da máquina. Quando eu utilizo a máquina todos os dias, no final do dia eu faço uma limpeza geral da máquina para que não se acumule sujeira para o dia seguinte. Já a lubrificação é feita sempre junto com a limpeza. Então eu limpo a máquina, elimino todos os fiapos e aí na sequência eu faço uma limpeza, mas aí com um paninho, que eu vou mostrar também, e aí em seguida a lubrificação. Aí você vai me perguntar também qual que é o produto que eu posso utilizar para a limpeza da minha máquina. E eu vou responder óleo mineral e nada mais. E óleo mineral, por favor, não utilize nem para limpeza e nem para lubrificação óleo de origem vegetal, porque esse óleo ele seca com o tempo e ele emperra todinha a sua máquina e pode danificar a máquina permanentemente. Então fica de olho nessas dicas que eu vou dar para vocês agora. Quando a gente fala de sujeira na base de agulhas, nós temos que ter 3 pontos de atenção. O primeiro deles são os talões. Se tem uma sujeira muito evidente no talão de agulhas, ou se ele mudou de cor, ou se tem fiapo, ou aquela massinha que forma com o óleo e os fiapos, é importante retirar e daí observar o carro que deve estar bem sujo. Tem também a sujeira que se acumula no trilho traseiro, tem uma sujeira que se acumula nessa parte aqui da frente, que inclui também o trilho dianteiro e aonde descansam as agulhas. Para fazer a limpeza dessa região, a gente utiliza um pincel, ou se não uma escovinha, aquela que vem com a máquina. E o movimento é simples, a minha máquina não está suja, mas numa máquina suja eu faço esse movimento e eu consigo retirar bolinhas de pelo. Os pelinhos eles vão emaranhando um no outro e aí você consegue retirar as bolinhas de sujeira. É importante você utilizar um pincel limpo para fazer essa limpeza, porque senão você vai acabar sujando a agulha com o óleo da máquina. Já no trilho, nos talões das agulhas e nesse trilho aqui da frente, eu posso utilizar um paninho de malha. E geralmente eu utilizo um paninho de malha embebido em óleo. Ou primeiro um paninho seco para tirar a sujeira e na sequência um paninho embebido em óleo. Então é só passar o paninho em toda a extensão. Por que o paninho de malha? Porque o paninho de malha não solta fiapo. E eu passo até tirar toda a sujeira. É importante aqui atrás também, eu não passo pincel porque aqui tem óleo, mas aqui atrás também junta fiapo. Então você tira todo o fiapo e você vê, uma máquina que está limpa, o paninho vai conseguir sair sujo. Certo? Essa sujeira de óleo que acumula na máquina é normal, essa sujeira não é nada absurdo, mas ó, é importante a gente fazer essa limpeza pelo menos a cada 2, 3 dias. Se você usa a máquina todo dia, se uso máquina todo dia, eu realizo a limpeza todos os dias. No final do dia eu dou uma limpeza geral e lubrifico levemente a máquina. Então é paninho de malha, pincel aqui na frente, tem que tomar muito cuidado com as linguetas, por isso que eu recomendo o uso de pincel ou uma escova, porque essa lingueta é frágil e ela pode quebrar se for um objeto duro passando aqui para fazer limpeza, gente. Então o melhor de tudo é um pincel mesmo.
Então na base de agulhas é isso. A parte plástica da base de agulhas a gente pode limpar com um pano seco mesmo. Não é legal utilizar nenhum produto, não é legal, eu não uso na verdade, um pano úmido, nada disso. É pano seco e no máximo, dependendo da sujeira, se estiver difícil, eu posso usar um pano embebido em um pouquinho de óleo para limpar a parte de plástico. Uma outra parte importante para a gente fazer a limpeza com um paninho é essa cinta de seleção aqui. Tem uma cinta que fica na máquina e ela é lubrificada também. Mas é uma lubrificação interna, uma coisa que vem de fábrica, não precisa jogar óleo nessa cinta. Toda máquina Eugene tem essa cinta de seleção aqui, a partir do modelo 820, né? E aí, essa cinta muitas vezes ela fica suja de óleo sim, mas ela não deve ficar muito suja de óleo. Então você vai limpar a parte que está exposta dela e vai limpando para tirar a sujeira. Quando você faz esse movimento aqui, você avança um pouquinho a cinta. Tem uma engrenagem aqui do lado e aí você vai trazendo a cinta para ser limpa nas outras partes. Quando você encontrar com a emenda dessa cinta, aí você já terminou a limpeza. Quando eu falo que a limpeza é importante, olha aqui por quê. Tá? Parecia que a máquina estava limpa, mas não, ela não estava. E aí, feita essa limpeza na base de agulha, eu vou passar agora para a limpeza do carro da máquina. Aqui a gente tem a parte de baixo do carro da máquina, né? A gente olhando ele pela parte de baixo. Todas essas pecinhas que articulam, elas têm que ter o movimento livre. Se acumula sujeira aqui, que é aquela misturinha de óleo com fiapo, esse movimento vai ficar difícil de acontecer. Da mesma forma, se eu utilizar óleo vegetal para fazer a lubrificação ou limpeza, eu vou ter o emperramento dessas peças. Então, todas elas que se movimentam têm que se movimentar livremente. Tem algumas que têm mola, e aí, justamente por conta dessas molas, é que é muito importante ter cuidado na hora de realizar essa limpeza. É para passar o pincel suavemente. Por que eu estou falando isso? E por que suavemente? Porque nesse movimento de pincelar, se ele for muito brusco, você pode desencaixar alguma mola e aí só abrindo o carro para encaixar essa mola de novo. Então eu vou passar o pincel levemente, tirar o excesso de sujeira, que aí tem pelinho, tem óleo, tem tudo. Passando o pincel, como vocês viram eu passando, eu encontrei aqui uma sujeirinha. E eu vou mostrar que é esse tipo de sujeira que você acaba encontrando na máquina, que são os fiapinhos de fio que você utilizou, e que junto com o óleo eles viram uma massinha e conseguem, muitas das vezes, travar os mecanismos do carro. A limpeza do carro verão segue as mesmas regras. Um pincel suavemente passado, e aí o carro já está limpo. Uma coisa interessante de fazer, tanto no carro da máquina quanto no carro verão, é um paninho de malha embebido em pouquíssimo óleo para fazer a limpeza de partes que não limpam com facilidade. Por exemplo, o trilho. Então aqui a gente tem um paninho, o óleo de origem mineral, não se esqueçam disso. Eu vou usar um pouquinho do óleo no pano. E na parte onde tem mais sujeira, eu vou fazer a limpeza. Aqui, por exemplo, estava bem sujo. Isso com óleo mineral é tranquilo de fazer, não precisa se preocupar. O que não pode é ficar excesso de óleo nas partes da máquina. Aqui, gente, eu usei o óleo para limpar, não para lubrificar. A maneira de lubrificar é diferente. Então o paninho embebido em óleo é para aquelas regiões que tem muita sujeira. Aqui eu estou limpando o trilho dianteiro da máquina. Esse trilho dianteiro ele entra em contato com a base de agulhas, né, com o metal da base de agulhas, então é importante limpar. Eu posso passar o paninho suavemente, bem de levinho mesmo, para não tirar nenhuma molinha do lugar, nenhuma peça do lugar, e aí a limpeza está feita do carro. É importante sempre limpar os trilhos, porque se acumula sujeira aqui, essa sujeira é transferida para a máquina. Aqui eu fiz um detalhe bem aproximado do carro da máquina e do trilho traseiro, que é de nylon, né, é um trilho branco, e ele está bem sujo. É aqui, é esse tipo de sujeira que eu tiro com um paninho embebido em óleo. Passei o paninho. O trilho já está limpo. Agora eu estou dando detalhe no trilho dianteiro do carro da máquina. Eu também vou usar o paninho embebido em óleo para retirar essa sujeira do trilho aqui. O trilho aqui ele é meio amarelado porque é mais antigo, tá? Já houve a necessidade de trocar o de trás, então por isso que ele é amarelado, mas ele era branco. Se tiver amarelado, não significa que está sujo. Então eu vou tirar a sujeira com um paninho.
é para esfregar bem levemente, não precisa ser nada com muita força. E aí aqui eu tenho o trilho de nylon aqui atrás e tenho essa parte de metal aqui na frente. Esse trilho é o que encaixa no trilho dianteiro da máquina, então o trilho corre aqui dentro. Eu vou dobrar o paninho, enfiar aqui dentro. Para fazer a limpeza. Agora que sua máquina está livre dos fiapos de fio e também daquele óleo mais escurecido, é importante você lubrificar a máquina. Na base de agulhas, somente 2 lugares é que recebem lubrificação. O talão das agulhas, que é aquela parte que passa dentro do carro, e o trilho traseiro. O trilho traseiro a gente vai lubrificar em conjunto com o carro, e eu vou mostrar. Já os talões a gente lubrifica com um paninho limpo, um pouquinho de óleo, e eu vou passar essa parte que está com óleo nos talões das agulhas. Isso já é suficiente para fazer a lubrificação dessa parte da máquina. Por quê? Você vai lubrificar o carro também, e a lubrificação do carro acaba indo para as agulhas. Portanto, não é necessário colocar mais óleo no talão das agulhas para a máquina deslizar melhor. Não precisa. Para fazer a lubrificação do trilho da máquina, a gente vai utilizar 3 gotas de óleo, uma no começo, uma no meio e uma para o final. Eu vou encaixar o carro da máquina sem lubrificar o carro, para que eu consiga, com esses movimentos, espalhar o óleo pelo trilho. Eventualmente, se tiver algum excesso de óleo, é bom ir lá e secar. Tá? O excesso de óleo, não é para limpar de novo, é só para tirar mesmo o excesso de óleo. Aqui a gente tem novamente a parte de baixo do carro. Depois de feita a limpeza, tirou todos aqueles fiapinhos e etc., eu vou fazer uma lubrificação também muito leve. Com o dosador, com o bico dosador, eu vou pingar uma gotinha em cada parte articulada. Vou pingar uma gotinha dentro do trilho para espalhar depois com o pincel e pouca quantidade de óleo no trilho dianteiro. Tem que tomar muito cuidado para pingar aqui, que senão acaba pingando fora do lugar, tá? Ó, pingou aqui. E aí eu vou tirar o excesso. Aí você fala assim, ah, mas você acabou de pôr o óleo e está tirando. Eu estou tirando da parte de cima. O que precisava penetrar, já penetrou e está lubrificando o carro. É importante dizer que esse óleo, que vai ter um óleo nessas peças, ele vai descer para as agulhas. Por isso que é importante não lubrificar tanto a base de agulhas. A lubrificação do carro verão é mais simples porque nós temos apenas 2 partes móveis. Essa daqui, ó, que é uma alavanquinha, tá vendo? Ó? E essa aqui do outro lado. É aqui que eu vou colocar um pouquinho de óleo, geralmente eu coloco às vezes no dedo, tá? E espalho aqui para controlar melhor a quantidade de óleo. E no caso do carro verão, eu vou pegar um pincel, que geralmente eu utilizo com óleo mesmo, vou colocar umas gotinhas de óleo na ponta do pincel e vou pincelar a parte de plástico. Pronto, está lubrificado o carro verão, não precisa de mais do que isso. E a máquina também não... É isso aí, eu estou usando a máquina sem fio nenhum. Por quê? Assim que terminar de colocar o óleo, de lubrificar as partes, é importante colocar todas as agulhas em posição de trabalho e passar algumas vezes o carro de um lado para o outro, trabalhando com as agulhas, para distribuir esse óleo de maneira adequada, para que não fique acumulado em nenhuma peça da máquina ou do carro. Outra coisa importante que eu tenho que sinalizar é sobre a limpeza da fita de seleção. Cuidado para não quebrar essa cinta, cuidado para não tirar ela do passo. É para fazer uma limpeza delicada, sem forçar, não precisa. Bom, agora você sabe como compra a máquina para não ter dor de cabeça, lá no primeiro vídeo, inclusive vai estar aqui no card. Tem também um outro card do vídeo que eu ensino a montar a máquina, e esse daqui que eu ensino a limpar e lubrificar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado por chegar até aqui. Se você já não for inscrito no canal, faça a sua inscrição agora mesmo, só clicar no botão aqui embaixo. Inscreva-se, mantenha-se atualizado de todas as novidades do canal e, é claro, dá aquele joinha pro vídeo, porque isso mostra pro YouTube que você está gostando do meu conteúdo e mostra para mim também que eu tenho que continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Então até o próximo vídeo, tchau, tchau!